Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. É isso aí, são 8h39. O Euclides Teixeira Neto é economista, professor universitário e toda segunda-feira fala aqui no Nova Manhã Araçatuba sobre investimentos e educação financeira. Na coluna Economia Papo Reto de hoje, ele fala da responsabilidade do governo federal no panorama atual da economia, hein? Euclides, Neto, bom dia para você. Me conta, pandemia e guerra são os únicos responsáveis aí pela nossa economia não estar decolando como esperava? Bom dia, Lilian. Bom dia, JJ. Bom dia a todos. Bom, esse problema que nós estamos vivendo aí há muitos anos, né? Isso daí, na verdade, não começou agora, né? Nos últimos mandatos, mas isso daí já tem se arrastado. Só que o que tem acontecido agora é que tem piorado, né? Com a entrada da pandemia, a situação piorou mais ainda. Com a questão da guerra na Ucrânia, pior ainda, né? Aí a pergunta é, quando isso vai acabar? Quando nós teremos, assim, uma visão de mundo melhor, retomada da economia? Então, todas essas variáveis aí, elas têm que colocar tudo ali dentro de uma mesma panela lá e esquentar e ver o que vai acontecer. Então, nós estamos um caldeirão nesse momento, essa panela ela está fervendo, vai estourar a qualquer momento, a gente não sabe como, né? Mas a tendência aí dos interesses que estão agora muito antagônicos e também questões de eleições também. Pois é. E polarização política não só no Brasil, não, no mundo inteiro, isso daí tem agravado também. Então isso daí não ajuda em nada, nem o Brasil, nem o mundo a melhorar. As desavenças, as questões também das pessoas pensarem de uma forma totalmente diferente das outras, sem colocar assim, em primeiro ponto, assim, o país, né, as pessoas começando a colocar pensamentos, ideologias, misturando a religião com política, isso daí causa uma bagunça muito grande. Então a gente não tem agora uma forma assim de dizer para onde que nós estamos indo, né? Ver a bomba estourada aqui um tempo, né? E deixa eu te perguntar, você trouxe algumas planilhas para a gente nos últimos dias, né, onde a gente pode colocar ali, né, tudo que a gente gasta, tudo que a gente consome, enfim, e fazer um planejamento para dali, sei lá quanto tempo, sobrar uma graninha, para a gente guardar um pouco. No governo também funciona assim, né? A equipe econômica deve fazer um planejamento a longo prazo. Sim. E o meu medo é eleição agora. Né? Se ganha, ótimo, né? Se o governo que está aí ganha, vai continuar. E se o outro ganha, será que vai tudo por água abaixo? É por isso que a gente não sai desse lamaçal aí? Exatamente, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que nós não temos assim, um projeto de país, né? Quando o Brasil ele virou uma república, a gente tinha um projeto de país, né? Mas esse projeto de país brasileiro, na época, lá era nós transformávamos num país como, vamos supor, Alabama, nos Estados Unidos, o Mississippi, um país totalmente agrário, monoprodutor e exportador, mas não criador de riquezas, como, por exemplo, tecnologia, desenvolvimento econômico ou até desenvolvimento socioeconômico, né? Então, o que acontece é que não tem um planejamento de país, né? Então, cada um que entra no poder, ele praticamente vai só apagando fogo. Eles não têm um planejamento. O que nós vamos fazer nos próximos 10, 15, 20 anos? Quais são os objetivos nossos, né? Então, por exemplo, os últimos governos que nós tivemos, não os mais recentes, eles criaram um monte de universidades e institutos federais pelo país inteiro, né? E os outros governos que vieram posteriores, já não tivemos um investimento na área de educação. Essa entrada de novas universidades, novos institutos federais no país tem melhorado um pouquinho o panorama, de nós termos pessoas que possam futuramente criar riqueza no país. Mas se nós não tivermos investimento nessa área, a gente não consegue criar riqueza, porque nós vamos ter sempre um brasileiro, um trabalhador mediano, que não sabe, pelo menos assim, resolver os problemas no dia a dia. A gente não tem uma noção de economia, de educação financeira, que a gente nunca teve isso daí. Não existe nenhum projeto de colocar isso daí como algo assim, de fazer parte mesmo do nosso dia a dia dentro das faculdades. O brasileiro, em média, menos de 0,5% da população brasileira sabe o inglês para poder se virar, para poder ter um diferencial. Então, como que nós estamos planejando esse país? Como que a gente teria que tirar todo esse problema que nós estamos no buraco para tentar fazer com que o país ele decole? Então a gente tem um problema de infraestrutura muito grande. Esse problema de infraestrutura não está favorecendo a população de uma forma geral, está favorecendo a um grupo social que está há muitos anos no poder, décadas no poder, e esse grupo social, para ele perder um pouquinho ali do doce de leite que ele tem todo dia, tira quilos e quilos e quilos de comida da população de forma geral. E, ao mesmo tempo, que tira toda
esse pouco que a população tem, tira também a oportunidade, tira a esperança, tira uma série de outras coisas. Então o brasileiro hoje, ele fica sem esperança nenhuma. E o pior é que nós vemos hoje na classe média, eu, com muitas pessoas que eu ouço falar, que conversa, que fala assim, vou embora. População que estudou, que tem um trabalho, outras pessoas que até ganham um dinheiro razoável aqui no país, todos eles estão falando assim, eu vou embora, como se aqui nunca fosse terra deles, né? Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, estão estudando, fazendo tudo que podem fazer, só que não estão vendo perspectiva. O que eu vou fazer depois de formado? Onde que eu vou trabalhar depois de formado? Então, onde que eu vou, né? Como que eu vou conseguir as coisas? Então, o que vai ser de mim quando eu aposentar? Exatamente, o que vai ser de mim se eu conseguir me aposentar? Nunca né? aposentarei, tem que continuar trabalhando eternamente. O cidadão que está nascendo hoje, ou que nasceu 20 anos, vai até 20 anos atrás, não vai se aposentar. Nunca deitarei eternamente em berço esplêndido não vai. E isso daí é tão grave, né, que às vezes nós pensamos assim, não adianta a gente se espelhar, imaginarmos que nós deveríamos ser uns Estados Unidos, ou uma Alemanha, ou um Japão, né? Mas a gente deveria se espelhar no modelo no qual tem dado certo dentro do país, né? Algumas coisas, alguns lugares dão certo. Muitos políticos, eles têm umas ideias bacanas e conseguem implementar dentro do seu município coisas bacanas que dão certo. Isso daí deveria ser replicado. Mas a gente tem esse problema de que quando as coisas estão indo certo, alguma movimentação em toda a engenharia faz com que o retrocesso tome força, tome poder e depois retira toda aquela benéfica que foi criada dentro de um determinado município. E a gente vê todos esses projetos jogados por água afora. E isso daí que é o problema, a gente não tem um projeto de longo prazo. Só tem projetos políticos, né? E não projetos de país. E ultimamente o governo até tentou intervir, né? No preço, tenta lá, muda o pessoal da Petrobras para não aumentar mais, mas está difícil. E também liberou o FGTS. Mas o que o governo pode fazer para intervir aí na economia? Bom, o problema da Petrobras não tem o que fazer, porque infelizmente a Petrobras ainda no governo Temer teve aquela modificação, né? É preço de mercado, não tem o que fazer, teria que modificar isso daí, né? Ou seja, é um problema estrutural, só que a discussão também está nessa daí, vamos supor, vamos privatizar a Petrobras porque daí o preço vai abaixar. É a grande pergunta, se privatiza a Petrobras, que empresa que vai entrar para competir com a Petrobras? A gente não consegue imaginar nenhuma empresa no mundo que possa chegar e competir com a Petrobras. Uma coisa é você privatizar o setor do varejo, supermercados, postos de gasolinas, lojas, tudo isso daí você consegue privatizar. Mas uma empresa desse porte, você pode privatizar, mas quem é que vai competir com ela? Então os preços já estão altíssimos, mesmo ela sendo uma sociedade de economia mista. Sendo privatizada, como que as coisas vão? E outra coisa que o brasileiro, né, o preço está muito alto para nós. Nos Estados Unidos, o preço também está alto, só que acontece com um camarada norte-americano, ele ganha em média $3.000. E ele não chega a gastar $80 para encher o tanque do carro, nem 50, 40, $60. Olha a diferença de ganho, né? Enquanto um brasileiro que ganha R$1.212, para ele encher o tanque do carro dele, ele vai gastar 1/4 do salário dele para encher o tanque do carro. Aí o restante, o que ele vai fazer? Comida, aluguel, habitação. Não tem como e onde ele resolver esse problema, de onde vira esse recurso. Ainda falando na Petrobras, tivemos uma notícia mais cedo que pode ter um aumento do diesel. Vai ter até uma reunião essa semana, né, junto com o presidente e pessoal aí da economia, porque pode ter desabastecimento. E aí? Aumento de preços, né? A gente vai ter, certamente isso é uma coisa que vai acontecer, porque se a gente vai ter uma redução no diesel, aumento de preço, né? A oferta realmente ela vai ficar mais escassa, então as empresas vão aumentar o preço e isso aumenta o preço do frete e aumenta o preço de toda a cadeia produtiva e toda a cadeia logística no país e nós teremos aí um aumento da inflação maior ainda do que talvez foi o ano passado, né? Então, às vezes, o caminho está indo bem, às vezes as coisas podem estar melhorando, só que nem sempre a gente consegue colocar os eixos no trilho, porque nós temos problemas estruturais, os quais não estão sendo trabalhados, né? Estamos dando valor a problemas que são, como que fala? Você machucou um dedo, né? Então você quer colocar o dedo na água fria ali para resolver o problema, mas você não sabe se quebrou, Você tem que fazer um raio-x mesmo da sua situação para ver como que você está. A gente só está só paliativo, né? Tem esperança, pelo amor de Deus? Sim, a gente tem esperança, né? Tem esperança, né? Vamos ver o que vai ocorrer após a eleição, a gente tem esperança.
a mudança de mentalidade do brasileiro também, né? Isso é uma coisa que está ocorrendo, mas às vezes a gente tem retrocessos, mas a gente tem que ter uma esperança no sentido de que, não que as coisas vão mudar, mas de que nós temos que cobrar o que realmente nós precisamos. A gente não pode cobrar valores, né, nos quais não pertence a toda a sociedade. Valores meus, eu quero isso, eu quero. A gente tem que cobrar o que a gente precisa, né? Ruas, educação, saúde, saneamento, isso que a gente tem que cobrar da sociedade. Então, às vezes, a gente pergunta lá com as pessoas, né? Pô, eu pago ICMS, pago isso, mas eu pago IPI, pago todos os tipos de tributos. O brasileiro empobrece só pagando em tributo. Sim. R$ 1.212, se for pensar, ele gasta mais de 50% só em tributos em todas as formas. O que sobra para ele ali, né? O restante que sobra para ele pagar alguma coisa que realmente ele precisa, o restante é só tributo. Então, como que a gente recebe isso, né? A gente recebe isso de uma forma muito precária, né? Imaginamos uma cidade como Araçatuba até que é mais ou menos razoável, mas imagina o restante do país. Então, essa dicotomia, essa mudança, essa desigualdade tão grande que está ocorrendo no país faz com que haja sempre um retrocesso. O retrocesso é um passo para frente, meio passo para trás, e toda vez que a gente tem um passo para trás, a gente tem que criar uma força muito grande para trazer aquele outro passo para frente. Então a gente fica sempre preso num passado, preso numa ilusão e preso assim em valores os quais não solucionarão a nossa vida, né? É isso. Obrigada por hoje, viu, Nelson? Semana que vem, mais economia para a Euclides. Eu já estou pensando no Nelson que está chegando aqui. Euclides, obrigada por hoje e que semana que vem a gente possa ir mais a fundo aí, porque economizar, eu já estou economizando demais, eu não tenho mais onde economizar, entendeu, Neto? Então agora, semana que vem, quem sabe você traz uma luzinha lá no fim do túnel. Sim, o outro assunto ali a gente consegue trazer umas luzinhas. Assim. Não, eu estou pedindo luzinha, o Jonathan já está pedindo dinheiro. Não, Jonathan, não, ele vai trazer o jeito da gente ganhar dinheiro. Ô, Jonathan, não dá, cara, porque só para sair da minha casa, para chegar aqui, todo sinal que eu paro, tem que dar dinheiro para alguém, cara. Aí, viu? Tá difícil. Tá difícil para todo mundo, gente. Obrigada, Neto, boa semana para você. Obrigado, Lívia. Abraço.